irmãos, graça e paz. Eu quero falar com vocês sobre o crescimento espiritual. O cristão ele precisa crescer espiritualmente, mas como alcançar esse crescimento espiritual? Já foi dito que na vida cristã não há pausa, ou é progresso ou retrocesso. Imagine você, uma criança, um recém-nascido, ele é pequeno, fraco e indefeso. O que precisa ser feito para que essa criança atinja o crescimento saudável? Naturalmente e rapidamente responderíamos: precisa de cuidados, alimentação, etc. E quanto ao cristão, o que deve ser feito para que ele alcance o crescimento espiritual? É sobre isso que eu quero falar e é sobre isso que o apóstolo Pedro irá tratar em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Então, abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Leio assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vardes crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Meus irmãos, no capítulo 1, Pedro inicia a carta se identificando e ele diz a quem a carta estava sendo direcionada. E ele também dá saudações. No capítulo 1 ainda, Pedro ele rende louvores a Deus pela obra de regeneração que Deus fez nos cristãos. E Pedro, meus irmãos, ele irá falar de 3 efeitos da regeneração. O primeiro efeito da regeneração que Pedro coloca em sua carta é uma vida de esperança. Os cristãos que foram regenerados por Deus, eles vivem na esperança da volta de Jesus, na esperança do corpo glorificado e da vida eterna. O segundo efeito da regeneração, meus irmãos, é uma vida de santidade. Aqueles que foram regenerados irão viver em santidade. E o terceiro efeito da regeneração que Pedro coloca é uma vida de amor fraternal. Aqueles que foram regenerados, receberam um novo nascimento, eles vivem em amor fraternal. E aqui, meus irmãos, o texto que acabamos de ler, ele se encaixa aqui como o quarto efeito da regeneração, o crescimento espiritual. Podemos notar isso com o início do capítulo 2, que diz: deixando, pois. Essa palavra pois é um conectivo, e é interessante que na Bíblia atualizada, Almeida Revista Atualizada, aparece portanto. Isto indica, meus irmãos, que há uma conexão no que foi dito antes com o que está sendo dito agora. Então, o crescimento espiritual é um efeito da regeneração, o quarto efeito da regeneração. E aqui é interessante que Pedro ele vai falar que os irmãos eles devem deixar e desejar algo. E segundo o texto, o crescimento espiritual se consiste em 2 mandamentos. O primeiro é deixar o pecado e o segundo é desejar a palavra. Então vamos iniciar aqui a nossa análise do texto. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Então o primeiro mandamento que iremos analisar é que se consiste o crescimento espiritual. Como o cristão vai crescer espiritualmente, ele deve deixar o pecado. E Pedro ele alista aqui 5 pecados no qual o cristão deve deixar e abandonar para que ele possa crescer espiritualmente. O primeiro pecado que aqui está é deixando, pois, toda malícia. Malícia, meus irmãos, significa maldade absoluta. É uma pessoa que age pensando em si próprio e não no seu irmão. Ela age maldosamente, ela trama planos, ela é uma pessoa maldosa. É aquela pessoa que fala falso testemunho, que acusa os outros.
que procura discórdia, que procura fazer desavença, é uma pessoa maliciosa, deixando, pois, toda a malícia. O segundo pecado aqui que Pedro coloca, que os cristãos devem deixar, é todo engano. Importante dizer também que a malícia, ela é um terreno onde os pecados serão desenvolvidos. Todo este pecado que aqui está serão desenvolvidos no coração malicioso, maldoso. E o cristão deve deixar o engano. Meus irmãos, o engano é a armadilha usada pela pessoa maliciosa. Ela gosta de enganar, de vencer os outros pelas suas palavras. Ela diz que o que ela está falando é verdade, mas na realidade é mentira. É aquela pessoa que chega no trabalho depois de perder o horário e diz para o seu patrão que a sua mãe estava enferma, estava doente, estava no hospital e ela estava socorrendo a sua mãe, mas de fato ela estava enganando o seu patrão, ela estava mentindo. É aquela pessoa, meus irmãos, que mesmo não estando passando por dificuldade, mas diz que está passando por dificuldades para ganhar um certo valor. Então é aquela pessoa que engana. Pedro está dizendo que os cristãos, os regenerados, devem deixar todo tipo de engano. E o terceiro pecado que o cristão deve deixar aqui no texto é o fingimento. É aquela pessoa, meus irmãos, que ela se mascara. É aquela pessoa que ela mascara a verdade e se finge. Aquela pessoa que ela é falsa. Ela está falando bem do irmão na frente, mas por trás ela está falando mal. O cristão, o salvo, ele deve deixar todo o fingimento, toda a falsidade. E o quarto pecado que Pedro aqui coloca como que os cristãos devem deixar é a inveja. A inveja, meus irmãos, é o desgosto pela felicidade do próximo. O irmão conseguiu uma bênção, uma vitória de Deus. E aquela pessoa ela não consegue se alegrar, ela fica invejosa, ela fica com inveja, ela não consegue ficar feliz com o irmão. É aquela pessoa que quer o que o outro tem para ela. O cristão ele deve deixar a inveja, meus irmãos. O quinto pecado que Pedro coloca como que o cristão deve deixar é as murmurações. Deixando também todas as murmurações. Murmurações é difamar, falar mal. É aquela pessoa que fala mal com palavras e prejudica a outra pessoa. Ela não se importa com o que vai acontecer com a outra pessoa. Ela fala mal, ela prejudica o seu irmão, o seu próximo com as palavras. O cristão deve deixar as murmurações. E agora, meus irmãos, Pedro ele vai partir do que o cristão deve deixar para o que o cristão deve desejar. Mas antes disso, vamos nos concentrar aqui em 3 razões porque os regenerados devem deixar os pecados. A primeira razão, meus irmãos, que os regenerados devem deixar o pecado é porque eles são novas criaturas. Sim, são novas criaturas. Se olharmos aqui para 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, vamos ver o que Pedro está dizendo acerca disso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ainda no capítulo 1, verso 23, veja comigo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, meus irmãos, o cristão, ele deve deixar o pecado porque ele é uma nova criatura. Ele foi salvo, ele foi regenerado, ele está agora em Deus. Ele foi salvo pela palavra de Deus. Ele é uma nova criatura. Ele já não vive mais como ele vivia antes. Agora ele ama o Senhor. Ele quer viver para o Senhor. Ele quer viver para o nosso Deus.
A segunda razão porque os regenerados devem deixar o pecado e porque os regenerados deixam o pecado é porque é um mandamento, meus irmãos. Ainda no verso 2, podemos ver que o próprio texto se consiste em um mandamento. Deixai, pois. E aqui está listado 5 pecados que devemos deixar. Mas ainda em Colossenses Colossenses capítulo 3, verso 8, diz: mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagens indecentes no falar. Então o cristão ele deve abandonar os pecados, porque é um mandamento. E a terceira razão porque o cristão deve abandonar o pecado é porque o pecado, meus irmãos, ele não se caracteriza como coisa dos salvos, e sim do perdido. O pecado se caracteriza com os perdidos. Ouça o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 19. Irei ler. Porque as obras da carne são manifestas. Gálatas capítulo 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, por que o cristão ele deve abandonar esses pecados? Porque esses pecados são características dos perdidos e não dos salvos. Então vamos ver agora o segundo mandamento do texto. Devemos deixar o pecado, mas devemos, meus irmãos, desejar a palavra de Deus. Veja comigo o verso 2. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vardes crescendo. O cristão deve desejar a palavra. Não somente ele deve abandonar o pecado, mas ele deve desejar a palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, é interessante que iremos ver algumas características aqui acerca deste versículo. A palavra de Deus aqui, e Pedro ele compara a palavra de Deus como leite racional, não falsificado. Isso implica, meus irmãos, que a palavra de Deus ela é inerrante, infalível e que traz crescimento para o cristão. Sem a palavra de Deus, meus irmãos, é impossível o cristão crescer espiritualmente. Nós precisamos se apegar à palavra de Deus, precisamos ler a Bíblia, precisamos ouvir a Bíblia, precisamos crescer espiritualmente. Um salvo de verdade, ele deseja, ele anseia crescer espiritualmente. E sem a palavra, não. Os cristãos aqui, meus irmãos, no verso 2, eles são comparados por Pedro como meninos. Mas é interessante que esta comparação aqui não é como a comparação que é feita em Hebreus e em Coríntios, que é uma comparação de repreensão, meninos imaturos. Mas aqui meninos, ele é uma comparação de, assim como os meninos desejam o leite, assim os cristãos, eles desejam a palavra de Deus. Então os cristãos aqui são comparados também como meninos que desejam a palavra de Deus. Eles anseiam, eles querem a palavra de Deus, eles amam a palavra de Deus. Essa é a minha postura e a sua postura, irmão. Devemos amar e desejar a palavra de Deus. Pedro também afirma, meus irmãos, que os cristãos, aqueles que foram regenerados, eles permanecem na palavra de Deus. Com o texto, o verso 2 que diz, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional e não falsificado, para que por ele vardes crescendo. Ou seja, aqueles que foram regenerados, eles desejam o leite racional, eles permanecem desejando o leite racional, para que por ele vardes crescendo. Para finalizar, meus irmãos, o verso 3 aí, que diz, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Pedro aqui faz uma citação do Salmos 34, verso 8. E é interessante o seguinte, meus irmãos, que esta palavra se não é de dúvida.
mas significa já que. E temos alguns textos no Novo Testamento que é usada essa palavra, se, como por exemplo Romanos 8,31, que diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra se não é de dúvida, mas é já que. Então, já que Deus é por nós, quem será contra nós? E já que os irmãos provaram que o Senhor é benigno, aqui está, meus irmãos, uma razão pelo qual os irmãos deveriam e devem amar a palavra de Deus e desejar a palavra de Deus. Porque eles provaram, eles descobriram que o Senhor é benigno. Eles têm provas que o Senhor é bondoso, por meio que Deus fez, Deus regenerou, Deus o salvou. Eles provaram que o Senhor é benigno. Então, meus irmãos, quero finalizar dizendo que nós precisamos deixar os pecados e desejar a palavra de Deus. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e todo fingimento, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional e não falsificado, para que por ele vás crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Que Deus abençoe cada um de vocês.